Logaritmo tem uma ligação muito forte com a parte de função exponencial. Na realidade, seria o inverso da função exponencial, não é? Eu vou fazer aqui alguns exemplos, depois a gente vai ver que isso daí pode ser encaixado direitinho naquilo que a gente estava falando na aula anterior de função exponencial. Vamos pensar o seguinte, quando você calcula o logaritmo de um número numa determinada base, a pergunta é bem simples, qual é o expoente que eu coloco na base para dar esse número aqui de cima. Então veja só, é simples. Logaritmo de 25 na base 5. O que você tem que fazer? Qual é o expoente que eu ponho nessa base? O número de baixo é chamado de base. Qual é o expoente que eu ponho aqui para dar o número de cima? Que expoente você põe no 5 para dar 25? 2. Você concorda comigo? 5 elevado ao quadrado dá quanto? 25. Só isso. Calcular um expoente é calcular um logaritmo, não é isso? Tá lá. Olha isso aqui, ó. Que expoente que você põe no 3 para dar 27? 27, aí tem que seria legal você saber as potências de cabeça, né? 27 é 3 ao cubo, né? Então, que expoente que você põe no 3 para dar 27? 3. Então, 3 elevado a 3 vai dar quanto? 27, não é? Olha esse outro, parece ser difícil, mas é fácil. Que expoente você põe no 4 para dar 1/4? Que expoente você põe na base para dar o número de cima? Não é só inverter? Que expoente você põe no 4 para ele ficar invertido? Será que você concorda comigo? É o -1 ou não é? Pronto. Mas você está percebendo aqui, ó, primeira coisa importante, o que é? Entender potenciação. Eu preciso saber as propriedades da potenciação. Se você não lembra aquelas propriedades, começa a fazer falta. E aí, então, sua dificuldade não está no logaritmo, sua dificuldade está lá na aula de potenciação, na aula de função exponencial. Tudo bem? Agora vamos pegar uma coisa aqui, ó, fazer um comentário antes de responder o outro exercício. 2 elevado a x igual a 4. Qual que é o valor do x? 2. 2 elevado a x igual a 2. Qual é o valor do x? 1. E se eu colocar 2 elevado a x igual a 3? Como é que você responde isso? Você concorda que não é tão simples. Isso daqui eu preciso de uma calculadora. Agora veja, o que é o x? O x é um expoente. Opa, ser um expoente, então eu vou usar a ideia do logaritmo, não é? Sim, então se ele é um expoente, então eu vou chamar esse expoente de logaritmo. Pronto. Calcular um log é calcular um expoente. Quero calcular o expoente, vou calcular o log. Log de quem? Log de 3 na base 2. Perceba que até os nomes coincidem. Então, veja só. O que é o x? É o expoente que eu ponho nessa base para dar 3. O que é o log? O que é o log? Log é o expoente. É o expoente que eu ponho na base para dar o 3 que eu tenho aqui em cima. Então veja, aqui é base e aqui também é base. O x é o expoente, o log é o expoente. Tudo bem aí? Beleza? Então tá aí, ó, nossa ideia interessante sobre logaritmo. Calcular um logaritmo, de novo, é calcular o expoente que eu ponho na base para dar o número de cima. Esse número de cima se chama logaritmando, tá? É o nome que a gente dá. Agora vamos lá. Logaritmo de raiz de 2 na base de 1/4. Que expoente que você põe no 1/4 para dar raiz de 2? Agora muita gente não vai conseguir fazer isso de cabeça. Minha proposta, se você não conseguiu fazer de cabeça, faz o seguinte, chama isso daqui de x e agora resolve isso. Como é que é? Isso daqui é o resultado do log. O que é o resultado do log? É o expoente que você põe na base para dar esse número aqui de cima. Eu vou escrever o que eu acabei de falar. O resultado do log é o expoente que eu ponho na base para dar o número de cima. Olha lá, o resultado do log é o expoente que eu pus na base e vai dar o nosso número aqui de cima. Olha lá, acabei de escrever, falei e escrevi. Tudo bem? O que virou isso? Equação exponencial. E agora você resolve isso daí. Como é que vai ficar? O que é 1/4? 1/4 posso falar que é meio elevado ao quadrado, é isso? Pronto, se você quiser, vamos fazer assim devagarzinho. Meio elevado ao quadrado dá 1/4. Ainda estava elevado a x, então deixa o x lá. O que é raiz quadrada de 2? É 2 elevado a meio, não é isso? Olha de novo, propriedade das potências aí, ó. O que é meio elevado a 2? Posso inverter essa base? Se eu inverto, eu tenho que trocar o sinal do expoente. Ou, se você quiser, a outra propriedade, multiplica os expoentes. Não é isso? Legal. Isso é uma equação exponencial. Estou tentando deixar as bases iguais, não é isso?
Legal. Como é que fica isso daí agora? Inverto a base, troco o sinal do expoente. Pronto. E aí? E aí ficou assim, ó. As bases ficaram iguais, você joga fora, vai ficar menos 2x igual a meio. Passa o menos 2 dividindo, pronto. Você descobre aqui que vai ficar menos 1/4. Não é uma equação, é só o resultado do nosso log. Então, 1/4 elevado a menos 1/4 que vai dar raiz de 2. Tudo bem? Beleza? Sim, sim. É uma matéria feia, não é uma coisa assim que você olha e tá fácil. É uma questão de costume também, não é? Olha esse aqui, ó. Esse aqui é moleza. Que expoente você põe no 2 para dar 1? Que expoente você põe no 2 para... 2 elevado a quanto dá 1? Será que você concorda que é 0? 2 elevado a 0 vai dar 1? E aí o pessoal por aí fala log de 1 em qualquer base sempre vai dar quanto? 0. Joia. Olha esse outro. Log de 8 na base 8. Que expoente que você põe no 8 para dar 8? Será que você concorda que é 1? Olha lá, ó. Tudo bem? Agora um detalhezinho interessante. Quando a gente não coloca a base, é uma convenção nossa. É porque é base 10. Tudo bem? E aí então eu pergunto, quanto que dá log de 100? Ou quanto que dá log decimal de 100? Ou log de 100 na base 10? Que expoente você põe no 10 para dar 100? Aqui eu não sei explicar, mas muita gente quer falar para mim 10. Opa, tá atrapalhando as ideias. Que expoente que você põe no 10 para dar 100? Será que você concorda que é o 2? 10 elevado ao quadrado vai dar 100. Logaritmo é o expoente. Que expoente que eu ponho na base para dar o número de cima. E esse outro aqui, parecido, né? Não tem nada na base, quer dizer que é base 10. E aí, que expoente que você coloca na base para dar 0,001? O que é esse 0,001? O que é isso daí? Ué, 0,001, isso daí é 1 sobre 1000, não é isso? Você tem 3 casinhas depois da vírgula, você vai ter 3 zeros aqui. E o que seria isso? Será que você concorda que é 1/10 elevado ao cubo? É verdade ou não é? Ou ainda, isso daí é 10 elevado a menos 3. Então eu pergunto de novo, que expoente você põe no 10 para dar esse número? Olha lá, que expoente você põe no 10 para dar 0,001? Isso daí vai dar quanto? Menos 3. Tudo bem? E se fosse 0,00001? Como é que você responderia isso para mim? Se você está trabalhando desse jeito, é só você contar as casinhas depois da vírgula. 1, 2, 3, dá menos 3. Aqui vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Então o log desse daí, na base 10, vai ser quanto? Menos 5. Tudo bem? Então tá aí as ideias iniciais de logaritmo para você. Deixa eu só fazer agora com letrinhas aqui, ó, para ver se a gente fecha essa ideia e já parte para coisas um pouquinho mais avançadas, né? Se então eu falar que log de A na base B vale X, o que significa isso? Isso daí é a mesma coisa que falar o quê? Que B, que é a base, elevado a X, isso daí deve ser igual a A. Perfeito? Legal. Então tá aí, ó. Posso escrever assim ou assim, é a mesma coisa. Restrição apenas. O A e o B não pode ser qualquer coisa. Do mesmo jeito que raiz tem limitações, frações também tem limitações, nós vamos fazer aqui, ó, o que a gente chama de condição de existência do logaritmo. Tanto A como B, eles devem ser números positivos. Então eu, quando dou aula disso, falo sempre assim. Dentro do log só entra número positivo. Não interessa se está na base, se está no número de cima, que é o logaritmando, não é? Então, na base ou no logaritmando, o nosso resultado final deve sempre ser o que? Um número positivo. Tudo bem? E a nossa base, mais uma restrição. Nossa base não pode ser 1, tá? Nossa base não pode ser 1. Se a base for 1, vai dar problema em algum momento. Não se iluda, porque tem alguns logaritmos que você consegue desrespeitar isso daí e dá certo. Log de menos 3 na base de menos 3 vai dar 1, sim. Agora, se eu colocar log de mais 3 na base de menos 3,
nunca vai dar certo isso daí. Ou colocar aqui, ó, mais 3 e aqui em cima menos 9, tá? Essa é uma parte que não interessa para a gente pensando em ensino médio, tá? Alguns até daria para fazer, mas não se preocupe com isso. Impõe essas restrições que já vamos ter um montão de trabalho com isso. Tirando essas restrições, você nem imagina o que pode acontecer.